Olá, amigas e amigos! Estamos de volta com a conversa tributária. Hoje nós vamos falar dos dados recentemente publicados pela Receita Federal do Brasil sobre o desempenho da arrecadação do mês de junho. Esse material foi disponibilizado pela Receita Federal, nós reproduzimos no blog mauronegroni.com.br e vamos comentar com vocês aqui neste momento. Fique conosco! Amigas e amigos, nós vamos falar sobre os dados recentemente disponibilizados pela Receita Federal do Brasil sobre a arrecadação de junho, claro, também do período acumulado em relação ao primeiro semestre, né? Então, já temos aí uma boa perspectiva, metade do ano já se passou, né? E também com isso a gente consegue ter uma nova perspectiva de como vai ser o nosso ano. Essa publicação está reproduzida em mauronegroni.com.br e a partir de lá você também pode acessar os dados completos da apresentação feita pela Receita Federal do Brasil. Muito bem, então se a gente pegar assim a arrecadação bruta, descontado o IPCA, descontado a inflação, que a Receita Federal usa para fazer essa análise é o índice de preços ao consumidor amplo, né? É esse o índice de inflação que a Receita Federal usa para fazer essa análise. Nós vamos chegar que a arrecadação da Receita Federal, daquilo que é administrado dentro da Receita Federal, aumentou 24%, né? Então, assim, os dados de janeiro a junho, eles em relação ao ano passado, também o primeiro semestre deste ano, em comparação ao primeiro semestre do ano passado, nós vamos ter uma arrecadação de cerca de 24%, tá? Então, se a gente incluir os demais órgãos, dá um pouco menos, mas então assim, preponderantemente são valores administrados pela Receita Federal que dá, vamos tratar aqui de 24%, que vai ficar mais fácil, porque dá uma variação nas casas decimais. 24% significa que tivemos, né, todo mundo sabe fazer conta aqui, quase um quarto de incremento na arrecadação. E esse um quarto de incremento na arrecadação, esses 24%, eles são bastante significativos, né? Porque se aumentou a arrecadação, é porque aumentaram duas fontes de arrecadação para o fisco federal. A primeira delas, maior eficiência da aplicação da carga tributária, né? Então, assim, são as duas coisas, maior eficiência e maior carga tributária, e também a própria recuperação da economia. E aí já é uma especulação do Mauro Negroni, que é com a introdução das vacinas e essa perspectiva de crescimento a partir do não isolamento social, né, daquilo que se permitiu com o desafogamento das UTIs a partir da vacinação, né, os números de internação vêm caindo, o número de internações em UTI despencou na grande maioria dos estados, né, da grande maioria das cidades, inclusive naquelas que têm vacinação mais avançada se percebe uma redução muito significativa, né, da ocupação dos leitos de UTI, e com isso tira um pouco do medo e transforma este medo em otimismo, ou seja, as pessoas voltam a acreditar na economia, voltam a se empregar, voltam a ter trabalho, né, gradativamente, e vão tendo então uma nova perspectiva econômica para suas vidas, o que prova que a vacinação é efetivamente o caminho da recuperação econômica, na minha opinião. Bom, mas o fato é, aumentou a arrecadação real, então descontada a inflação já, ou
acrescida a inflação aos números do ano passado, a gente ainda tem um crescimento real de 24%. Isso é muito significativo e a arrecadação ela se deu assim, em termos de crescimento, significativamente esses 24%, ele se dá em abril, maio e junho, ou seja, ele está numa curva crescente de arrecadação, abril, maio e junho. Então nós temos aí ainda questões de entrega de ECD, regularização de imposto de renda, né, que continua sendo um tributo bastante importante para efeitos de Receita Federal, né? Então, se a gente abrir, eu não vou fazer isso aqui, mas se a gente abrir todas a abertura por tributos, a gente vai chegar nessa conclusão de que então temos um significativo crescimento da arrecadação em termos de CSLL e também do imposto de renda da pessoa jurídica, né? Por conta talvez de entrega de ECD, preparação de ECF, descoberta de que teve problemas durante o ano, o recolhimento, os ajustes, tudo mais, e aí a própria autorregularização do contribuinte que está fazendo a apuração do imposto de renda ou melhor, que fez a apuração do imposto de renda e que agora está fazendo os ajustes para a entrega, e aí quando vai se dar conta lá que tinha alguma coisa no LALUR, por exemplo, que não fechava, e agora está fazendo a entrega da ECF, verifica que o seu LALUR está com problema e vai fazer alguns recolhimentos complementares, tá? Isso a gente percebe também nos dados disponibilizados pela Receita Federal do Brasil. Além disso, a gente também vai olhar que eu acho que é importante a gente olhar alguns indicadores macroeconômicos. Nos indicadores macroeconômicos que a Receita Federal do Brasil utiliza, ela tem uma questão que eu acho bastante interessante, né? Porque isso dá uma tendência, eu não sou economista, mas em termos de arrecadação, a gente percebe o seguinte, que a produção industrial, segundo o IBGE, ela cresceu no período de janeiro a junho, ou melhor, na variação de junho, mês, só mês, junho de 20 contra junho de 21, cresceu 25% a produção industrial. Poxa, que bacana, crescemos 1/4 na produção industrial, boa. A venda de bens cresceu 26%. Então, assim, não se produziu. Claro que nós tínhamos estoques acumulados, claro que nós temos estoques, né? Muitas empresas estocaram mais por conta da pandemia, né? Que produziram, desaceleraram um pouco o nível de produção, mas não completamente, e a absorção no processo de venda, para quem tem capital de giro, acabou resultando em maiores estoques. Esses maiores estoques, então, estão refletidos aí nas vendas de bens, ou seja, eu produzi menos e fiz mais vendas, né? O crescimento da massa salarial não foi declarado em relação a junho, mas em relação a maio de 21, em relação a maio de 20, cresceu 1,17. E tem algumas profissões aí que, né, alguns cargos e algumas ocupações, algumas profissões que efetivamente se percebe a dificuldade que o mercado reclama, né? Profissionais da área de TI, profissionais da área de logística, profissionais da área de inovação, dessa área de design que está, né, para a criação de novos produtos e assim por diante, né? Então, são áreas que demandam muita gente, assim como o comércio exterior, que está bombando, e aí então tem uma demanda muito grande por especialistas em comércio exterior, relações internacionais e essa globalização toda, né? Tudo isso está relacionado com a globalização, né? Descoberta de novos mercados, desenvolvimento de novos fornecedores fora do país e desenvolvedores, clientes de outros países em relação a produtos brasileiros, né? E isso se reflete quando a gente olha assim, valor em dólar das importações. O valor em dólar das importações aumentou 73% de junho 21 comparado com junho de 20, ou seja,
aumentou 73%, quase 74%, né? O volume de importações em dólar. Então, tem algumas coisas que explicam isso, né? O dólar mais caro, né? Mas o volume já é em dólar, então assim, claro que ainda tem ajustes por conta dessa subida do dólar, essa é uma das questões da minha visão. A outra, o frete internacional explodiu, né? Começou a faltar container, começou a faltar navio, então o frete internacional que está incluso nessa análise das importações em dólar, quer dizer, quanto veio, a maioria dos países coloca preço FOB, né? Então eu pago aqui ao receber a importação, né? Mas tem um outro dado também muito significativo que é assim, ó, o valor das notas fiscais eletrônicas na base nacional aumentou 50% em relação a junho de 20. Junho de 21 em relação a junho de 20, aumentou 50% o valor das notas fiscais eletrônicas, né? Em compensação, o volume de notas fiscais eletrônicas aumentou só 27%. Significa que o ticket médio das notas fiscais aumentou significativamente, né? Aumentou em valor 50% e aumentou a quantidade de notas fiscais em 27%, significa que eu tenho efetivamente um volume muito significativo em valor agregado no faturamento das companhias, das empresas. Isso também pode explicar um pouquinho o crescimento explicar não, mas explicitar o crescimento da inflação, né? Eu tenho menos operações, mas com os valores mais altos. Pode, né? Como eu disse, eu não sou economista, e aqui a análise é em relação à tributação, né? Então, assim, a gente tem, no fundo, uma perspectiva bem interessante, né? O crescimento de junho em relação a junho 21 em relação a junho 20, nós temos um crescimento da ordem de 33% mais ou menos nas empresas do Simples, por exemplo. Isso é uma coisa bastante interessante, né? Então, significa aumento de arrecadação em cima do Simples, significa que a economia, também a economia de menor musculatura, também está contribuindo para a arrecadação, e essa arrecadação tende a crescer porque a gente sabe que tem uma pulverização muito grande. Então é melhor que vários pequenos cresçam do que muitos grandes cresçam, até porque os pequenos, apesar de estar num regime especial, é um regime especial equalizado, é um regime igual para todos que estão naquela faixa. Enquanto que nas empresas do lucro real e nas empresas do lucro presumido de maior tamanho, né, as empresas que estão, especialmente as do lucro real, a gente sabe que tem uma capacidade de negociação com os estados em que gozam de regimes especiais muito significativos, e também daquelas que se instalam em zonas de livre comércio, como Zona Franca de Manaus ou outras, né, zonas francas que permitam a arrecadação ser reduzida de forma lícita, né? Então, assim, mas é muito significativo essa questão de 33% de incremento da arrecadação em cima do Simples. Também, provavelmente, né, em decorrência dessa movimentação da massa salarial que deixou de ser empregado durante a pandemia, né, por redução dos quadros das empresas, e que resolveram empreender, né, aqueles empreendedores que entram no mercado de forma não espontânea, mas por necessidade, né? E depois também, assim, uma última análise aqui pela arrecadação na divisão econômica, né? Então, assim, as entidades financeiras cresceram bastante, né? Mas a fabricação de veículos automotores muito significativo, né? Numa produção que
dobrou, né, a fabricação de veículos, né, provavelmente dobrou, eu não sei se em número de unidades, mas em valores de arrecadação, sim, né, então também tem toda essa movimentação em termos de crescimento em compensação, o comércio varejista reduziu um terço mais ou menos, né? Então a gente tem aí alguns setores que ainda estão se adaptando, né? Então assim, o ramo geral de metalurgia também diminuiu bastante, né? Em termos de arrecadação eu estou falando, né? Então assim, pode ser até por conta de algum regime, de algum incentivo, de alguma questão. Provavelmente isso tem relação direta com a situação econômica do conjunto macroeconômico em relação à tributação. Tá? Então, meus amigos, é isso. Quem quiser dar mais uma olhada e olhar em maiores detalhes, acessa mauronegruni.com.br. Encontra essa publicação e lá você tem acesso a todo o material disponibilizado. Tá bom? Espero ter trazido boas notícias, né? São boas notícias, o aumento da arrecadação, ele é um dos indicadores para a gente perceber o crescimento ou a retomada do crescimento econômico, né? E com um resultado, na minha opinião, muito significativo em relação à vacinação. Acho que a campanha da vacinação ela tem avançado no país e esta vacinação, essa diminuição da pressão da saúde sobre os contribuintes, sobre os indivíduos da sociedade, né, permite uma maior confiança e, portanto, aquilo que se imaginava, que aconteceu até nas economias mais consolidadas, elas efetivamente estão se refletindo no nosso país também, né? Aumenta a arrecadação por conta de maior consumo, por conta de maior confiança, que essa confiança vem das oportunidades, dos crescimentos econômicos, porque as pessoas voltam a consumir e isto de uma forma segura, de uma forma em que não corram riscos, né? Então não precisa ficar só confinado dentro de casa, a partir do momento em que as UTIs estão dando uma trégua, as internações hospitalares também estão dando uma trégua. Então, cuidado, continue usando máscara, continue usando o álcool gel, lavando as mãos e vamos todos juntos então combater a epidemia e aproveitar esse bom momento econômico para fazer novos negócios. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo e até a próxima semana.